Estarei falando sobre a passagem muito conhecida lá em Lucas 15, a parábola. Eu acho que até quem não é da igreja já ouviu dessas parábolas. Eu intitulei como Na Casa do Pai, até porque os títulos das parábolas não foram divinamente inspiradas, foram colocadas depois pelos historiadores, pelos estudiosos. E eu coloquei Lucas 15, intitulado como Na Casa do Pai. E eu gostaria que os irmãos entendessem, né, que lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, onde começa exatamente Jesus descrever sobre um homem que tinha 2 filhos. Hoje eu vou falar sobre o segundo filho. Na verdade, irei falar sobre os 2, mas o segundo filho é onde eu vou tocar. É o filho que estava na casa do pai. Por incrível que pareça, estava, mas não estava. Vocês vão entender. E vamos lá para Lucas 15. Eu irei começar Lucas 15, 1. Se puder colocar aí na projeção para quem tem smartphone, que abram seus smartphones. Confesso que estou um pouco nervoso. Mas que Deus possa usar o servo para falar aos corações. Lucas 15, 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs estas parábolas. É interessante prestar atenção quando Jesus inicia falando sobre essas parábolas, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos pródigos, que também pode ser o filho perdido ou os filhos perdidos. E Jesus, ele começa falando, ele iria falar para os pecadores e para os ele iria falar para os pecadores e para os publicanos, que eram pessoas que não eram bem vistas na época. Mas aqueles que se diziam bem vistos, que eram os religiosos, né, os fariseus e os escribas, que eram os intelectuais da época, murmuraram, dizendo que Jesus se reunia para falar para aqueles que precisavam ouvir a palavra. Vejam como são as coisas. Essa palavra é tão antiga, mas é tão presente nos dias de hoje. Jesus naquela época, ele já falava, já buscava aqueles que mais necessitavam de ouvir. Porque quem precisa ouvir a palavra são os pecadores, são aqueles que estão doentes, são aqueles que têm ausência do amor de Cristo. E a eles Jesus procurava estar junto. Mas o que acontecia? Eu vejo Jesus sentado, né, chamando as pessoas para falar da palavra, e faço assim um paralelo entre os religiosos da época, que eram os fariseus, e os escribas, mais ou menos como se fosse nós hoje.
Às vezes, deixamos, por algum motivo, de falar para uma pessoa que talvez seja recriminada, que talvez seja excluída do meio do qual a gente acha que seria o politicamente correto, o certinho. Esses provavelmente não precisam, né, ouvir a palavra. Mas Jesus buscava aqueles que realmente precisavam. E aqueles que se achavam os bons recriminavam Jesus. E Jesus começou então a falar as parábolas. E vamos então propriamente dito, lá em Lucas 15, 4, começa com um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Lucas 15, 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la, a que perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele tinha 99 ovelhas. Ele poderia deixar aquela que se perdeu, mas não. Eu fico assim. É interessante que essa palavra já foi dita centenas e centenas ou milhares de vezes, e eu fico imaginando quantas fórmulas que tem, quantas formas que tem da gente interpretar. Mas quando veio ao meu coração falar sobre o filho pródigo, eu comecei a buscar mais sobre essa palavra. E eu comecei a ter uma visão diferente do que a palavra queria dizer para mim. Não sei se pode dizer para o irmão neste momento, mas eu vou destrinchar de uma maneira que fique bem fácil o comparativo entre a época que Jesus falava e a época que nós vivemos hoje. O que faz essa palavra de Lucas 15 se tornar tão presente nos dias atuais, nos dias onde tem esses grupos que querem ter todo o poder de persuasão sobre a vida daquelas pessoas que se acham, né, que vivem um padrão de vida normal. Nós estamos vivendo hoje um momento para a igreja muito crítico, muito difícil. E se nós não tomarmos uma posição, só vai se tornar mais difícil. O Brasil ainda é um país livre para que nós possamos subir num palco, subir num banquinho, numa praça e dizer que Jesus Cristo te ama. Mas existem muitos países próximos de nós que isto já não é possível. Mas continuando, em Lucas 8, 9, fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma. Antes de eu ler o versículo, eu quero explicar para os irmãos o que significa dracma. Dracma era uma moeda da época, que poderia ser em ouro ou prata. E essa moeda não era como se fosse uma moeda de R$1 que a gente perde. Muitos nem se abaixam antes para pegar. Eu me abaixo porque R$1 ainda faz uma certa diferença. 5 centavos nem tanto. Mas uma dracma significava um dia de trabalho. E para aquela mulher, 10 dracmas significava, em algumas situações, um dia de trabalho, e em outras era o dote quando ela ia se casar. Então, ela perdeu uma dracma. E ela perdeu e ficou preocupada, acendeu as luzes, varreu a casa e procurou até encontrar. Uma dracma, uma moeda, ela procurou até encontrar.
É impressionante. Assim, eu venho lendo essa passagem durante 2 semanas. O pastor me chamou para estar aqui. E eu achei que não conseguiria assimilar o que ela tinha para mim. Porque antes de que possa falar para outros, tem que falar para nós. E eu tinha no meu coração um pensamento sobre o ocorrido nesta passagem. E depois de ler 1, 2, 3, 10 vezes ou mais, pesquisar, eu pude entender e ver que às vezes a gente perde coisas, às vezes a gente se perde muito fácil. A ovelha, ela se perdeu porque queria? Não. A ovelha não se perdeu porque queria. A ovelha se perdeu por inocência. O cachorro sabe que está perdido? Sabe. Ele às vezes não sabe voltar para casa, mas ele sabe que está perdido. A ovelha se perdeu por inocência. A dracma, ela foi perdida por negligência. E às vezes nós somos negligentes em muitas coisas. Como também às vezes somos inocentes em muitas coisas. Mas isso, nem a inocência e nem a negligência tira a nossa responsabilidade daquilo que fazemos ou que iremos fazer. Os nossos erros, os nossos acertos, todos eles são computados. Quando acertamos, algumas pessoas batem palmas. Quando erramos, muitas nos julgam e algumas vão ao teu socorro. Então, errando por negligência ou por inocência, não faz diferença. Você vai estar errando. Você vai estar perdido. E fortalecendo esta parte, a ovelha que foi perdida, que estava perdida, ela estava perdida lá fora. A dracma que foi perdida, ela estava perdida dentro da casa. É forte demais, assim, tu começar a entender o que uma passagem simples que Jesus falou naquela época, falava como uma história contada para a criança, que todos poderiam entender. Mas às vezes para a gente é difícil conseguir entender aquilo que realmente a passagem quer dizer. Até porque a mesma passagem pode falar de forma diferente para pessoas diferentes. Ela fala para mim de um jeito, fala para você de outro jeito. Vai depender muito da situação que você se encontra naquela época. Eu achava que o filho pródigo, aquele garoto que pediu os bens aos pais, estava certo. Ou melhor, eu achava que o garoto que pediu dinheiro aos pais saiu, estava errado, e o que ficou na casa estava super certo. Mas depois de ler, analisar, pesquisar, eu vi que a história não é bem assim. Eu vi que a história tem dois finais, tem 2 respostas. Vai depender como você está, como você se encontra, no lugar de qual filho você gostaria de estar, ou de qual filho você se imagina que é. É difícil a gente, às vezes, querer fazer com que estejamos naquela situação daquela pessoa, que cada um reage diferente. Mas por muito tempo, eu me coloquei no lugar do filho mais velho que ficou na casa, né, o primogênito. Por muito tempo eu achava que eu era aquele filho. Mas hoje eu posso ver que eu não era aquele filho.
Hoje, eu tenho plena certeza que eu não era o filho que ficou na casa. E Jesus continua. O interessante dessa passagem também, que sempre Jesus deixa, em algumas passagens, de uma parábola para outra, ele fala ou, e ele fala continua. Ele não contou elas separadas, ele colocou de uma completando a outra passagem. Isso também me fez assim, despertar, né, um olhar diferente, para poder entender o que a passagem queria dizer para mim. Espero que possa chegar ao coração dos irmãos. Em Lucas 15, 11, 12, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Presta atenção, meus irmãos. E ele lhe repartiu os bens. Ele não deu os bens que ele tinha só para um filho. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença. O pai dividiu o dinheiro com os 2 filhos. Tem noção? Outra coisa, tu imagina, a gente só pede a herança, só recebe a herança quando os pais morrem. Aquele filho, ele fez, naquela época, naquela situação, algo inimaginável para aquela região. Não se pede a herança ao pai antes que ele morra. Ali ele estava dizendo: pai, você morreu, me dá o que é meu. Imagine hoje, meu pai está lá, cheio de saúde, bem, eu vou: pai, me dá a herança que me pertence. É algo que a gente fica a pensar: isso é possível? Eu pedir a herança de uma pessoa em vida? Mas Jesus, ele é de uma sabedoria incrível. E ele queria fazer com que aqueles fariseus, aqueles hipócritas, percebessem que o que eles estavam fazendo com Jesus, aquela resmungação toda, porque Jesus chamava os fracos, porque Jesus chamava os perdidos, se assentava com ele, comia com ele, mas para os outros isso não era normal. Para eles isso era algo abominável. Mas para tudo tem um jeito. O que perdeu a ovelha procurou até achar. A que perdeu a dracma procurou até achar. O filho pródigo, aquele que se perdeu, ele sabia que na casa do pai ele tinha de tudo. O filho pródigo, aquele que se perdeu, ele sabia que na casa do pai ele tinha do bom e do melhor. O filho pródigo, aquele mais novo, desajuizado, que queria ir para o mundo, curtir a vida, ele sabia que na casa do pai ele tinha respeito. O filho mais novo, aquele rebelde, garoto que sabe de tudo, quando ele saiu, ele não imaginava que ele iria voltar, mas o pai sabia que ele ia voltar. O pai esperava ele voltar. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quando ele chegou nessa situação, ele se lembrou da casa. Porque quando a gente está no aperto, a primeira coisa que a gente lembra
é da nossa casa. É onde a gente tem aconchego. Na verdade, é o único lugar que a gente tem o aconchego verdadeiro. Porque nos outros lugares as pessoas podem te receber. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que pegar sua mala e sair. Na sua casa, na casa do Pai, você fica o tempo que quiser. Na casa do Pai, você pode reclamar os seus direitos. Ainda que o seu direito passe os seus direitos, como que ele fez. Teve a coragem de pedir a herança enquanto o pai estava vivo. Quem tem filho pode se colocar no lugar do pai. E você que é filho, nós somos filhos, pode se imaginar no lugar daquele filho chegando: pai, me dá tudo que me pertence. E o pai vende a propriedade que tem e reparte entre os dois filhos. E esse filho mais novo gasta de toda maneira até ficar sem nada, zerar, a ponto de querer comer a comida dos porcos. E a situação é tão incrível que na época, só dele ter ido trabalhar cuidando de porcos, aquilo já era uma humilhação sem tamanho. Eu não sei nem fazer uma comparação do que eu poderia ter que fazer para voltar, para regressar, que seja tão humilhante como lá é um judeu cuidar de porcos. Se imagina você no fundo do poço, o que você teria que fazer para poder voltar a estar com aquelas pessoas que você até então sempre esteve. As pessoas gostam da gente quando a gente tem alguma coisa para oferecer, seja ela o que for. As pessoas estão com você porque você tem alguma coisa para oferecer. Não pense que as pessoas estão à sua volta porque você é bonito, porque você é crente. Difícil. Se tu vai para a faculdade, eu sou crente, meia dúzia já saiu de perto de você. Os outros 10 só te procuram se for para pedir matéria. E por aí vai. Na casa do Pai tem consolo. Na casa do Pai tem perdão. Na casa do Pai tem comunhão. Na casa do Pai tem conforto. O filho mais novo viu tudo isso. Ele se lembrou porque ele conhecia a casa do Pai. Ele esteve lá durante bastante tempo. Ele conhecia bem a casa do Pai. E o que ele diz? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm mais pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele voltou para casa. Mas ele teve que reconhecer que errou. Ele teve que se arrepender. Porque sem arrependimento você não vai reconhecer que errou. Ele teve que pedir perdão. Porque para você voltar, você tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Não tem como voltar para a casa do Pai sem pedir perdão. Na casa do Pai ele tinha tudo. E por que ele estava mendigando? E tem que ter coragem para voltar. Porque quando você volta nos farrapos. Você volta humilhado. Você volta em condições
na qual você não gostaria que ninguém te visse. Mas você tem duas decisões a tomar. Ou você padece ali distante, ou você toma uma posição e volta, pede perdão, volta para a casa do pai. O filho mais novo saiu achando que nunca voltaria. O pai tinha certeza que ele voltaria. Já tinha preparado um anel, um roupão e chinelos. Com esse ato, o pai torna o filho novamente, filho novamente. Ele dá a ele todo o direito de estar na casa do pai. Ele dá a ele o respeito diante dos funcionários da casa do pai. É interessante. O filho mais novo, aquele que pediu herança, gastou tudo com as mulheres, com bebida, com as orgias da vida lá fora, ele foi homem o suficiente para se arrepender, voltar para casa e pedir perdão ao seu pai. Agora nós vamos entrar na parte doída, na parte dolorosa, que é o filho, o primogênito. Eu sou o primogênito da casa. É interessante. O primogênito ficou na casa do pai. Eu nunca bebi tanta água num período tão pequeno. Lucas 15, né, de 25 a 27, vai falar sobre o filho mais velho. Aquele que ficou na casa do pai. Lucas 15, 25 e 27. Todos sabem que o filho voltou para casa, pediu perdão, o mais novo pediu perdão para o pai, né? O pai deu tudo para ele, matou um cordeiro e foi festejar, porque o filho que estava perdido foi achado. E aquilo que a gente acha, a gente se alegra, faz festa. Então, a ovelha perdida foi achada, teve festa. A dracma perdida foi achada, teve festa. O filho perdido voltou para casa, teve festa, teve alegria. Porque qual é o pai que não se alegra sabendo que o seu filho está perdido aí no mundo, sem uma direção, sem um caminho certo? Quando ele volta, pai, me perdoa. Qual seria o pai que não abraçaria seu filho? Filho, volta. Nós te amamos. Você faz parte da família. Qual o pai? O pai está sempre de braços abertos. Mãe está sempre de braços abertos, mais ainda. Isso é fato. Agora, o mais intrigante desta história é que o irmão não se alegrou quando o irmão mais novo voltou. Não sei qual era o relacionamento deles na casa do pai. Não sei qual era o comportamento deles na casa do pai. Mas o que eu sei, o que a palavra diz, é que o filho mais velho que estava na casa do pai, ele não se alegrou. Ele estava lá no campo trabalhando. Quando voltou, de longe ouviu uma música. Perguntou para um criado, porque o pai tinha muitos criados. Perguntou para o criado: o que está acontecendo? E o criado respondeu para ele assim: no 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, veio o teu, olha o que o criado falou, veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O criado
falou: veio teu irmão. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, os irmãos, eles não tinham comunhão. Os irmãos, eles não se entendiam. O irmão mais velho devia ser o irmão ciumento, devia ser o irmão que não protegia o mais novo. Até por isso, talvez, o mais novo decidiu pedir o pai herança e sair. O problema é que ele tomou o rumo errado. Ele poderia ter saído, comprado ovelhas, multiplicado os bens e depois voltado. Mas não, ele foi para o lado ruim, ele foi saciar a carne. Mas o irmão mais velho, ele tinha algum problema. Ele vivia na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus irmãos, com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Você viu como ele se refere ao irmão? Imagine que nós temos aqui na casa do pai um irmão que está afastado, e quando ele regressa para casa, ao invés de nós recebermos ele, a gente vira as costas ou vai fazer outra coisa, quando deveríamos abrir os braços, recebê-lo com um sorriso, um abraço e dizer: volta, meu irmão, estamos festejando o seu regresso. Mas não, esse irmão não considerava como irmão. E o pai é sempre pai, tentando reconciliar. Vindo, porém, o 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não fazia distinção. Para ele, os dois eram filhos. Os dois deveriam estar na casa do pai. Os dois eram tratados com o mesmo jeito. E o pai disse para o filho mais velho: tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. O que você está esperando para tomar posse de tudo aquilo que tem na casa do pai? Tudo que o pai me dá, pode dar para você, pode dar para você. A casa do pai tem muitas coisas na qual você pode pegar e usar, na qual você pode usufruir, basta querer. O fato de estar na casa do pai, ali não queria dizer que tinha intimidade com o pai. O filho mais velho, ele se colocava como um criado, como um empregado. Ele diz: eu sempre trabalhei para ti sem transgredir o que você me falava. Ele não se colocava como filho, ele não se colocava no lugar dele. O fato de estar na casa do pai não significa que não possa estar perdido.
Preste atenção. O fato de estarmos na casa do Pai não significa que nós não possamos estar perdidos. Disso vocês sabem. Porque não adianta só vir à igreja. Não adianta só subir aqui e cantar. Não adianta só subir aqui e pregar. Não adianta ter um cargo de presidente da igreja. Não adianta ter um cargo de liderança de embaixador do rei. Não adianta estar aqui. Você tem que ter intimidade com o Pai. O que adianta morar na casa do Pai se você não tem intimidade com o Pai? O que adianta morar na casa do Pai se você não conhece o Pai? O que adianta morar na casa do Pai se você não consegue definir o Pai? O que adianta morar na casa do Pai se você não tem a mente do Pai? Eu, que me achava parecido com o filho mais velho, tenho plena certeza que sempre estive enganado. Nunca pareci com o filho mais velho. Apenas não tinha entendido o que Jesus queria dizer para aqueles homens e para nós. Eu não sei em qual posição que você se coloca. Do filho mais velho, que ficou na casa do pai, ou do filho mais novo, que pegou tudo aquilo que podia, saiu e foi curtir. Talvez o filho mais novo tenha saído, não tenha chegado a esse ponto de cometer todas aquelas atrocidades, gastar toda a fortuna que o pai tinha lhe dado, mas estava distante da casa do pai. E o que é a casa do pai? A casa do pai é estar com Jesus Cristo, é você estar na casa. Acho que é bem muito claro, não precisa esmiuçar. É no quarto da casa que se tem intimidade do pai, com o pai. É no quarto, é no seu quarto. É no quarto que se tem intimidade. É você e Deus. Não existe melhor lugar para estar em intimidade com o Pai, senão na casa, no quarto. É de joelhos que você tem intimidade com o Pai. Estou terminando. Para mim, foi muito bom entender essa mensagem, essa palavra, essa parábola. E por incrível que pareça, tem outras palavras que eu entendia de um jeito e pude perceber, depois de ler mais de uma vez, que estava entendendo de forma totalmente errada. Talvez em outra oportunidade eu venha falar sobre essa outra mentalidade que às vezes a gente pensa que uma coisa é de um formato, mas não é. Vou falar para vocês. Os filhos se perderam, recapitulando, né? A ovelha se perdeu porque era inocente. A dracma, por negligência. Mas os filhos se perderam porque quiseram. Então, a gente tem controle da nossa situação. Eu só me perco se eu quiser. A gente tem maturidade para saber o que é certo e o que é errado. O que fazer e o que não fazer. Como estar na casa do Pai e por que estar na casa do Pai. Eu tinha mais uma folha aqui, mas eu me perdi. Deve ser para poder fazer parte da mensagem, né? A dracma que se perde, a ovelha que se perde, os filhos que se perdem e uma folha que se perde. Mas não tem problema.
vocês devem ter entendido que não adianta estar dentro da casa do Pai se você não tiver intimidade. Para estar com o Pai, não só estar junto, tem que ter outras qualidades, tem que ter outras formas de você se aproximar. E uma outra coisa é ter a comunhão. Como aquele irmão não tinha aquela comunhão com o seu irmão, às vezes deixamos que coisas aconteçam, que irmãos se percam por essa falta de abrir o braço, receber aquele que estava perdido. Eu vou passar a palavra àquele que tem direito e que possamos entender que a casa do Pai é o melhor lugar para estar, mesmo com os seus problemas. A casa do Pai é o melhor lugar para estar, mesmo com os seus problemas. Amém.